Então, ok? Vamos lá. Começando de novo, porque agora eu estou gravando. Então, bom dia a todos novamente. Na aula passada, a gente falou sobre fluxo de calor, né? Que é a quantidade de calor que passa um certo tempo. Todo fluxo de qualquer coisa é aquela coisa em um certo tempo. Então, fluxo de calor é a quantidade de calor em um certo tempo. Lembrando que fluxo de calor, a gente já viu também que pode ser chamado de potência térmica. Tanto faz se falar fluxo de calor ou potência térmica. Então, aqui eu poderia ter fluxo de calor ou potência térmica, tá? E vimos também na aula passada para relembrar sobre condução térmica. A condução térmica é aquela transferência de calor que acontece principalmente em matéria sólida. Não é que ela não acontece em líquidos e em gases. Ela pode sim acontecer em líquidos e gases, mas ela acontece de maneira mais eficiente em matéria sólida. Por quê, professor? Porque a condução térmica é aquela transferência de calor passada através da vibração das moléculas. Uma molécula vibra, que vibra a sua vizinha, que vibra sobre a sua vizinha, e um efeito em cadeia. Em sólido, isso é melhor porque no sólido, as moléculas, em geral, estão mais próximas umas das outras do que nos líquidos. E ela é ruim em líquidos e péssima em gases, porque em líquidos as moléculas estão um pouco mais afastadas umas das outras, e em gases elas estão bem afastadas umas das outras. Então, a condução térmica que nós vimos na aula passada, ela acontece principalmente em matéria sólida, então é impossível ela de ocorrer no vácuo. Não tem como ela ocorrer no vácuo, porque no vácuo é a ausência de matéria, seja ela sólida, líquida ou gasosa. Só existe condução térmica em matéria sólida. E o que é a condução térmica? É a transferência de calor através da vibração das moléculas. Uma molécula vibra, que vibra a sua vizinha, e assim por diante. Aí nós vimos na aula passada vários exemplos de condução térmica, né? Então, depois disso, nós vimos a fórmula de condução térmica, que é a fórmula do fluxo de calor, também chamada de lei de Fourier, lei da condução térmica, que é essa fórmula aí que pode ser três formas de escrever, como você está vendo na tela, mas as três formas de escrever significam a mesma coisa. Esse K, em todas, é a condutividade térmica do material, porque tem materiais que conduzem melhor, tem materiais que não conduzem tão bem o calor, que são os isolantes térmicos. O A é a área por onde esse calor vai passar. O delta teta, que eu prefiro do que T. Eu botei ali o T para mostrar para vocês que alguns livros trazem o T. Mas lembra que eu expliquei sobre isso para vocês, né? Que é melhor usar o teta para temperatura. Por quê? Porque existem outras fórmulas de fluxo de calor que aqui, ó, que tem o T para tempo e o T para temperatura. Então vai acabar te confundindo. Então, para não confundir o T de calor com o T de temperatura, eu, particularmente, prefiro, ao invés de escrever aqui, ó, delta T para temperatura, delta teta. Porque aqui vai ser temperatura. E esse T aqui vai ser de tempo. Então, bora se acostumar, apesar que você pode usar o T tanto para tempo como para temperatura, não tem problema. Mas é preferível que você use para temperatura o delta teta, para não confundir com delta T de tempo. Então, essa fórmula do fluxo de calor, da lei de Fourier, esse K nessa fórmula, significa condutividade térmica do material. Tem materiais que conduzem melhor, tem materiais que não conduzem bem. Eu não preciso decorar esse K. Isso depende do material. O A é a área por onde o calor está passando, o delta teta é a variação de temperatura e o L é o comprimento. Aí nós vimos na aula passada também essa tabelinha com vários coeficientes de condutibilidade térmica dos materiais, que a gente não precisa nem de longe decorar. Isso aqui é só para você entender que existem materiais que são bons condutores térmicos e materiais que são isolantes térmicos, mas isso aqui não é para decorar. Nós fizemos algumas questões sobre condução térmica, aí fizemos algumas questões e paramos em convecção térmica. Então, até ali, a questão 1 foi sobre condução térmica e nós paramos aqui, em convecção térmica, de onde nossa aula hoje vai começar realmente. Professor, o que é a convecção térmica? Bom, a convecção térmica é aquela transferência de calor, que ela vai acontecer através de um fluido. Professor, me lembra, por favor, o que é um fluido? Um fluido é um material que ele pode estar no seu estado líquido ou ele pode estar no seu estado
gasoso. Então, um fluido, quando a gente fala assim, um fluido, ele pode ser um material no seu estado líquido ou pode ser um material no seu estado gasoso. Então, vou repetir. A convecção térmica é aquela transferência de calor que somente irá ocorrer em fluidos. Quando eu falo somente irá ocorrer em fluidos, eu estou excluindo os sólidos. É impossível, vou repetir, é impossível de ter convecção térmica em sólidos. Em sólidos, a única forma de transferência de calor que vai ocorrer é a condução. Em líquidos e em gases, pode ocorrer de forma bem menos eficiente a condução? Pode. É bem pouquinha, mas pode. Porém, em líquidos e em gases, vai ocorrer com muito mais facilidade a convecção. Então, a convecção ocorre somente com fluidos, que é um material que pode ser líquido ou gasoso. Não tem como ocorrer no vácuo, porque, obviamente, no vácuo não tem matéria. E vamos lembrar que não vai ocorrer nunca com matéria sólida. Então, a convecção não pode ocorrer com matéria sólida. Então, ó, não ocorre em sólidos. Então, se eu falar assim na prova, a condução pode acontecer nas três formas de matéria. A condução pode. Apesar que a condução é melhor em sólido, mas a condução pode acontecer em uma das três formas da matéria, sólida, líquida ou gasosa. Só que a condução é muito ruim em líquidos e é pior ainda em gases, porque a condução depende da proximidade, melhor dizendo, desculpa, da matéria. Então, a matéria está mais próxima em matéria sólida do que em líquido, do que em gás. Mas a condução pode ocorrer em líquidos e gases. Agora, a convecção não ocorre de jeito nenhum em sólidos. A convecção é só em fluidos. E o que é um fluido, professor? Um fluido é um material que ou é líquido ou é gasoso. Então, como é que ocorre a convecção? O calor, ele aumenta a temperatura da região do líquido ou daquele gás. Quando a temperatura aumenta, por regra geral, nós já estudamos dilatação, o volume dos corpos aumenta. Existem exceções, professor? Existem exceções. Nós sabemos que a água, por exemplo, é uma exceção a isso de 0 a 4 graus Celsius, que é o que a gente chama de anomalia da água, que já foi assunto também estudado. Porém, vamos ficar com a regra geral. Qual é a regra geral? A temperatura aumenta, a molécula se expande, portanto, o volume aumenta e a densidade diminui. Ou, se a temperatura diminuir, o volume diminui e a densidade aumenta, porque lembre que densidade é uma grandeza que é inversamente proporcional ao volume. Então, quando o volume aumenta, densidade diminui e vice-versa. Tá? Por isso que o ar-condicionado deve ficar no teto? Sim, Thales. Por quê? O ar-condicionado sai dele um ar frio. O que é um ar frio? É um ar com temperatura baixa. Se a temperatura está baixa, as moléculas daquele ar estão com um volume menor, porque estão mais próximas umas das outras. Volume menor significa em química e em física densidade maior. Densidade maior significa que ele é mais pesado do que o ar normal. Logo, vai descer esse ar que sai do ar-condicionado, que é o ar frio. Por isso que ele desce e resfria todo o ambiente. Cecília, a gente deu uma olhada nisso no ano passado, né? Não, Cécia, foi no 9º ano. No ano passado foi primeiro ano. O primeiro ano é mecânica e dinâmica, que é os tipos de movimento, lei de Newton, tá? Primeiro ano é só tipo de movimento, lei de Newton e energia. Você deu uma olhada nisso no 9º ano, só que você ainda lembra por causa do 9º ano, tá certo? Que é uma coisa excelente. Parabéns se você ainda lembra do 9º ano. Thales, foi uma afirmação. Ah, sim, Thales. Mas é bom eu falar para o pessoal da turma, tá? É bom explicar. Então, na fogueira ali, como é que acontece você aquecer sua mão quando você bota sua mão acima de uma fogueira? O ar quente, ele tem uma temperatura alta, portanto, as moléculas se expandem, aumenta o volume, portanto, quando aumenta o volume, a densidade diminui. Então, o ar quente sobe e esquenta as nossas mãos que estão acima da fogueira, tá? Sabrine perguntando. Bom dia, Belize. Desculpa atraso. Tá, tudo bem, Sabrine, tranquilo. Brenda, professor, o senhor pode repetir novamente essa parte do ar-condicionado? Minha internet travou um pouco. Posso sim, Brenda. Vai ter um slide sobre isso.
Eu só estava só adiantando porque Thales tinha comentado, mas espera só um pouquinho, Brenda, que vai ter um slide que eu falo sobre isso, tá certo? O ar frio é mais pesado, exatamente. Por que o ar frio é mais pesado? Porque as moléculas estão mais próximas umas das outras e, portanto, o volume diminui. Lembre que densidade e volume são grandezas que são inversamente proporcionais. Então, quando o volume, desculpa, diminui, a densidade aumenta. Por isso que o ar frio ele é mais pesado do que o ar quente. Então, na fogueira, você se aquece porque o ar quente sobe, porque ele é mais leve. É a mesma coisa como se aquece uma água. Olha aquela água dentro do bule ali, ó. A água que está próxima da região da chama, ela fica mais leve, ela fica menos densa. Então, essa água que aumenta a temperatura mais rápido, porque está próximo da chama, ela vai subir. Já essa água que está aqui na parte de cima, ó, ela está longe da chama. Como essa água que está aqui na parte de cima está longe da chama, a temperatura dela é menor. Se a temperatura é menor, o volume também é menor. E se o volume é menor, a densidade é maior, porque densidade e volume são inversamente proporcionais. Aí a água que está em cima, que está uma água fria, ela desce. Só que agora, quando essa água fria ela desce, que ela fica na parte de baixo, agora é ela que vai esquentar. Então, esse ciclo ele vai ocorrer até que todo o líquido esteja na mesma temperatura, que é chamado de ciclo de convecção térmica. Sim, Kleber, balão também. Vai ter um slide sobre isso, sobre os exemplos. Mas sim, para adiantar, o balão também. Então, sobre convecção térmica. O que é que eu quero que vocês lembrem para a gente poder passar para o próximo slide de exemplos? Eu quero que vocês lembrem que a convecção térmica não vai ocorrer nunca em sólidos. É impossible de ocorrer convecção térmica em sólidos. Só existe convecção térmica em fluidos. E o que é um fluido, professor? Um fluido é um material que pode estar no seu estado líquido ou em seu estado gasoso. Então, lembre-se que convecção não ocorre em sólidos, somente ocorre em fluidos. E como é que é a convecção? O fluido, quando ele se esquenta, quando ele aumenta a temperatura, ele, de regra geral, se expande. Nós vamos trabalhar sempre com a regra geral. Então, quando a temperatura aumenta, o volume aumenta. Olha as setinhas ali, ó, temperatura para cima, volume aumenta para cima. Só que densidade é o inverso. Então, a densidade diminui. Já quando a temperatura diminui, o volume também diminui, porque as moléculas se aproximam, então o volume diminui. Então, a densidade aumenta. Então, por regra geral, fluidos que estão com temperatura grande, a densidade é pequena. Ele é bem leve, então ele sobe. Fluidos que estão com temperatura baixa, a densidade é grande, então ele é pesado, então ele desce. Vamos ver exemplos disso no nosso dia a dia. Primeiro exemplo disso é ao aquecer uma água ou ao colocar alguma coisa na geladeira. Bom, quando você aquece a água, a parcela de água que está mais próxima da chama do fogo, ela se aquece primeiro. Então, aqui está a vasilha, e dentro da vasilha a gente colocou a água na parte de cima, vou botar um C aqui, e essa água está na parte de baixo. A chama do fogão está aqui embaixo. Aí, essa água que está na parte de baixo, ela se aquece primeiro do que a água que está na parte de cima. Então, a água na região B, ela fica com temperatura maior do que a água da parte de cima. Então, ela sobe. Por quê? Porque quando a temperatura dessa água de baixo aumenta, o volume também aumenta e a densidade diminui. Ela fica mais leve. Se ela fica mais leve, ela sobe. Só que essa água que está na parte de cima, na parte C, ela, em relação à água de baixo, está mais pesada. Significa dizer que essa água de cima está com temperatura menor, logo, o volume dela também é menor, e a densidade dela é maior, ela é mais pesada. Se ela é mais pesada, ela desce. Esse ciclo da mais leve subir e a mais pesada descer, da temperatura maior subir e da temperatura menor descer, é chamado de ciclo de convecção. E vai ocorrer até que toda a substância tenha a mesma temperatura. Porque lembra que quando a temperatura for a mesma, cessa, ou seja, acaba o fluxo de calor. O fluxo de calor entre dois corpos, ele ocorre até os corpos atingirem a mesma temperatura. Mas, Belis, ali não é um corpo só, não é só água.
Sim, é um corpo só, é só água. Mas tem a água que está com temperatura maior e tem a água com temperatura menor. Então é como se tivesse duas substâncias. É a mesma substância, desculpa, só que com temperaturas diferentes, logo com densidades diferentes. Então, vai ocorrer esse fluxo aí, esse ciclo de convecção, até toda a substância ter a mesma temperatura. A gente vê a lei de Newton do resfriamento esse ano. Lei de Newton do resfriamento, eu não sei o que significa isso, Thales. Tá? As leis de Newton não tem a ver com resfriamento, não. As leis de Newton têm a ver com a mecânica. Continuando, da geladeira. No caso da geladeira, gente, você tem o ar frio e tem o ar quente também. A geladeira, geralmente, o ar frio sai da parte de cima da geladeira. Por quê? Porque esse ar frio mais pesado, ele vai descer e vai resfriar todos os alimentos que estiverem na prateleira de baixo. Se você botasse ao contrário, só ia resfriar os que estavam já embaixo. Então, o ar frio que sai da geladeira, ele sai da parte de cima, como ele é mais pesado, essa setinha verde aí, ó, ele desce. E o ar quente que está lá dentro vai subir. Então, também vai acontecer esse ciclo. Nos fluidos tem algum caso anômalo? Claro, Kleber. A água, por exemplo, tem uma anomalia de 0 a 4 graus Celsius. Só que a gente está falando da regra, não da exceção, porque a exceção a gente já estudou já, né? A gente só precisa saber de cabeça a única exceção que é a água, que entre 0 e 4 graus Celsius, quando a temperatura aumenta, ao invés do volume aumentar, o volume diminui. Mas existem, sim, outras exceções, só que a gente não precisa saber de cabeça. Professor, a geladeira aqui de casa, o congelador é embaixo. O congelador é embaixo, mas ele é separado da parte da geladeira em si, Caroline. Eu estou falando só da geladeira em si. Perceba que o congelador dessa geladeira ali está fechado, ó. O congelador, ele pode ficar na parte de cima ou de baixo sem nenhum problema, porque o congelador é uma outra região da geladeira. Eu estou só falando da parte central, da parte maior. Agora, algumas geladeiras bem antigas, que eu acredito que nenhum de vocês tenha na casa de vocês, era um único cômodo. Quando você abria a porta da geladeira, era tudo em um lugar só. Essas geladeiras são bem antigas, geralmente quase ninguém mais tem elas hoje em casa. Então, as geladeiras mais novas, o congelador, ele é separado da parte maior da geladeira. Aí, como ele é separado, tanto faz ele ficar na parte de cima ou ele ficar na parte de baixo, não tem problema. O que eu estou falando é o ar que sai da geladeira. O ar que sai para resfriar os alimentos na parte maior, ele vai sair sempre da parte de cima. Tá certo? Por quê? Porque esse ar é um ar frio e ele vai descer para a parte de baixo e vai resfriar todos os alimentos que estiverem ali dentro. Agora, como o congelador ele é separado da parte da geladeira, se o seu congelador está em cima ou está embaixo, não tem nenhum problema, porque ele vai ter uma outra quantidade de ar que vai sair. Mas ainda assim, se o congelador está na parte de baixo, você vai reparar que a saída de ar do congelador fica na parte de cima da parte de dentro do congelador. Professor, a troca de posição da água, então, ocorre quando A e B atingem a mesma temperatura, certo? Não, quando atinge a mesma temperatura, não. Elas param de ocorrer quando elas atingem a mesma temperatura, Ana. Elas ocorrem quando elas têm temperaturas diferentes. Quando elas atingirem a mesma temperatura, Ana, aí elas param de ocorrer. O ciclo de convecção, ele só ocorre enquanto os corpos tiverem temperaturas diferentes. Porque com temperaturas diferentes, nós teremos volumes diferentes. Com volumes diferentes, nós teremos, consequentemente, densidades diferentes. Porque o que faz subir ou descer de verdade é a densidade. Só que a temperatura dos corpos está relacionada com a densidade. Quando a temperatura aumenta, a densidade diminui, ele fica leve, ele sobe. E quando a temperatura diminui, a densidade aumenta, ele fica pesado, ele fica pesado e desce. Calor dividido por temperatura igual a K, não sei o que é isso, Thales. Não sei o que é isso, não. Outros exemplos. Então, o aquecedor sai um ar quente. A gente não precisa aqui em Feira de Santana, mas em regiões que tem aquecedor, que as pessoas botam aquecedores nas suas casas, o aquecedor sempre fica na parte de baixo. Por que o aquecedor fica na parte de baixo? Porque o ar que sai dele é um ar quente, que vai subir, aí ele sobe e aquece todo o ambiente. Então, não tem sentido você botar aquecedor na parte de cima. Assim como o ar-condicionado, obrigatoriamente fica na parte de cima. Porque o ar-condicionado, o ar que sai dele, como a gente já falou mais
mais cedo, como o Thales também lembrou, é um ar frio. O ar frio, ele é mais pesado, ele é mais denso, então ele desce e resfria todo o ambiente. Se você botar ao contrário, vai demorar muito mais para resfriar todo o ambiente. Não é que não vai resfriar sim, só que vai demorar muito mais. Então é mais eficiente botar o ar-condicionado na parte de cima e o aquecedor na parte de baixo. Então, as chaminés, elas funcionam também pelo mesmo princípio. Qual é o princípio? O princípio da convecção. A fumaça, ela é um ar quente, ela vai subir. Então, você bota essa chaminé para poder o ar subir e sair e não ficar dentro daquela região, dentro da fábrica, dentro da casa. Claro que as casas aqui no Brasil, de modo geral, não tem chaminé, né? Isso é mais comum em regiões onde a casa, onde faz muito mais temperaturas mais baixas, né? Então, no hemisfério norte é mais comum ter isso. No hemisfério sul não é tão comum. Papai Noel nunca vai chegar aqui. Então, esses são exemplos de como a gente pode encontrar convecção. Outros exemplos é no funcionamento de asa deltas e de aves. As aves, elas não ficam batendo as asas o tempo todo. Se elas batessem as asas o tempo todo para poder voar de uma região para outra, elas iam ter um gasto energético absurdo. Então, o que que as aves fazem? Elas sobem a uma determinada altura e depois elas vão planando até outras regiões. E para fazer esse voo, né, de planar, elas dependem das correntes de ar quente. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar disso. As correntes de ar quente são aquelas correntes que empurram as aves para cima, ou que empurram as asas deltas para cima. Então, quando você encontra uma corrente de ar quente, que é um ar mais leve, vai levar essa ave ou essa asa delta para cima, vai fazer subir um pouco. Henrique, professor urubu só deve ser só voa por causa da convecção, né? As aves, de geral, Henrique, elas voam porque elas batem as asas e conseguem voar. Mas, assim, voar por longas distâncias é por causa dessas correntes de convecção, tá? Quando a gente fala de migração das aves, de sair de uma região para outra, voar por longas distâncias, aí elas dependem dessas correntes de convecção. Você deve ter ouvido falar dos patos, né, que migram de uma região para outra, a gente vê muito isso. Isso só vai ocorrer por causa das correntes de convecção. Se fosse puramente por bater as asas e por gasto energético, a energia que elas iam gastar ia ser tão grande que não ia ter como. Elas teriam que ficar toda hora parando para poder se alimentar. E não é isso que ocorre. Brenda, professor, seria por isso, então, que o ar-condicionado portátil não esfria tanto o ambiente, funciona mais como algo para ventilação? Sim, Brenda. Aqueles ar-condicionados portáteis não são tão eficientes. Por quê? Eles têm que ter aquelas paletas que empurram o ar para cima, porque naturalmente o ar que vai sair deles vai para baixo. Só que aquelas paletas, elas não são tão eficientes. Então, o ideal, claro, né? Estou falando sempre do ideal, é você ter o ar-condicionado que não seja portátil, aquele que fica fixo. Por uma questão de comodidade, de barateamento, às vezes a gente usa o portátil porque pode sair de um quarto para outro quarto, do quarto para a sala, mas não é o ideal, tá, Brenda? A mais convecção, lembrando só, Henrique, convecção é com dois Cs, tá? Um primeiro C e outro C com cedilha, mas eu estou só relembrando, mas fique tranquilo, tá? Mas na hora da prova, cuidado que é dois Cs. Há mais convecção em zonas urbanas, né, do que, por exemplo, uma... Não, Henrique, pode ter nos dois. Agora, em áreas urbanas, a convecção, às vezes, ela é atrapalhada por causa da poluição. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mais para frente, nos próximos slides. Tem um slide que eu falo sobre isso, tá, Henrique? Em áreas urbanas, ela é um pouquinho pior de acontecer se tiver muita poluição no ar. Mas sobre isso tem um slide, sobre isso, só para relembrar, porque vocês já viram isso em geografia, que é a inversão térmica. Mas eu vou relembrar. Aqui, já era o próximo. Eu estava pensando que ia ter mais algum outro, mas já é o próximo aqui. Mas só rapidinho antes, então, já que eu não botei sobre o balão, porque alguém perguntou do balão, eu falei que ia ter um slide sobre, e eu acabei esquecendo de botar um slide do balão. Mas o balão, gente, funciona da mesma maneira. Como é que funciona um balão de ar quente? Ele tem aquela parte do balão, tem aquela parte da cestinha onde tem as pessoas, e aqui no meio você tem uma chama. Essa chama, ela vai aquecer o ar que está aqui dentro. Então, a temperatura desse ar daqui dentro vai aumentar. Se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui.
Então, comparando com o ar que fica do lado de fora do balão, esse ar de dentro tem uma densidade menor. Por quê? Porque o ar do lado de fora tem uma temperatura menor do que ele, portanto, tem um volume menor e, portanto, tem uma densidade maior. Logo, o ar de dentro do balão, ele é um ar mais leve. Por isso que o balão, ele vai subir. Como é que faz, então, professor, do balão descer? Você vai diminuindo a intensidade da chama, para que a chama vá diminuindo a temperatura interna do balão, vai equilibrando, e aí agora ele comece a descer. Por isso que balão é tão perigoso. Tanto o balão de locomoção, quanto o balão de festa junina. Obviamente, o de locomoção ele é bem menos perigoso do que o de festa junina, esses que as pessoas antigamente soltavam. Porque o balão, você não tem como saber para o lado que ele vai. Ele vai ser empurrado pelo vento. Você só pode fazer ele subir e descer. E esses balões que as pessoas soltavam antigamente no São João, como não era tripulado, você só sabia que ele ia subir e ia descer. E como ele era feito de papel, né? Era um papel que era mais fácil de pegar fogo. Quando eles desciam e caíam numa região, por exemplo, de um telhado ou de uma floresta, podia incendiar aquele local. Por isso que é crime, hoje em dia, você soltar balão. Se você solta balão, você é um criminoso perante a lei, tá? Tô falando soltar balão, aqueles balões de São João. Tô falando balão de locomoção. Balão de locomoção você pode ter, porém tem algumas normas. Não é de qualquer maneira. Você só pode voar com balão de ar quente em locais que não tem uma fiação elétrica ou prédios por perto, porque você não sabe exatamente onde o balão vai pousar. Então, se eu não me engano, tinha aquela novela lá, não sei se você lembra bem antigamente, de aquela novela que as pessoas iam para a Turquia, eu não lembro que novela era essa, mas que tinha muito voo de balão na novela, mostrou várias vezes os personagens lá na Turquia, porque era, acho que era Raquel, Salve Jorge. Então, esse local lá na Turquia, ele é próprio para isso, porque não tem prédios por perto, são regiões bem naturais assim, né, que só tem planícies bem longas, então não tem perigo de você estar naqueles balões ali. A lanterna de papel também, né? Sim, sim, Raquel, funciona da mesma coisa. A lanterna de papel é um balão, tá? É uma forma de você fazer balão, só não tem um formato de balão convencional como a gente tem, mas é um balão. Voltando aqui para o que o Henrique perguntou sobre áreas urbanas. Então, existe uma coisa na área urbana que é a inversão térmica. Isso daqui vocês já estudaram em geografia. Eu só vou relembrar um pouquinho e falar um pouco da física disso. Em áreas que são urbanas, que tem muita poluição, como por exemplo São Paulo, você tem uma coisa chamada, um fenômeno chamado de inversão térmica. O ar frio, que ele é mais pesado, ele fica concentrado nas regiões próximas a os prédios, as casas, e não consegue ter essas correntes de convecção do ar quente subir, por conta que a poluição, ela cria uma camada que impede o ar quente de subir. O normal é o ar quente subir e o ar frio descer. Só que em locais que tem uma quantidade de poluição muito grande, essa poluição ela impede essas correntes de convecção, impede do ar quente subir e do ar frio descer. Então, a poluição ela fica bem próximo das regiões das casas do prédio. Por isso que em São Paulo, você não consegue ver as estrelas assim, em alguns locais. Se você já viajou para São Paulo, você olhou para o céu em um dia normal de trânsito, onde está sendo emitida muita poluição, que as fábricas estão trabalhando, você vê que você não consegue olhar para as estrelas. O Observatório Antares, por exemplo, ele foi construído em Feira de Santana porque antigamente não tinha muita poluição em Feira de Santana. Então, ele foi construído ali no Jardim Cruzeiro, se não me engano, é ali onde ele fica, perto do Joia da Princesa e tal, porque aquela região não tinha muitas casas, não tinha muita poluição, nem poluição do ar, nem poluição luminosa. Porque na astronomia, quando você tem muita luz, também é chamado de poluição, que é poluição luminosa. E isso é ruim para a observação dos astros. Porque quanto mais luz estiver na região, menos luz dos astros nós conseguimos captar para nossa retina. E hoje em dia, se fosse para ser construído o Observatório Antares, ele tinha que ser bem longe do centro da cidade. O problema é que ali naquela época não era o centro da cidade. Só que as pessoas não pensaram que a cidade vai crescer, né? A cidade não vai ficar estagnada no mesmo tamanho. Então, foi um erro de construção aquele observatório ali. Deveria ser mais longe.
Uma outra coisa que vocês também já estudaram em geografia, que eu vou relembrar para vocês, é o motivo das brisas marítimas e das brisas terrestres. Vocês já viram comigo que a areia, durante o dia, ela fica mais quente do que a água do mar. E durante a noite, a água do mar, ela fica mais quente do que a areia. Por quê, professor? Por causa de uma coisa chamada de calor específico da matéria. Lembra que substâncias diferentes têm calores específicos diferentes. Então, a areia tem um calor específico menor do que a água. Quando o calor específico, aquele C pequenininho, aquele C minúsculo, ele é pequeno, a variação de temperatura da substância é grande. Quando o calor específico, que é o Czinho pequeno, ele é grande, a variação de temperatura ela é pequena. Vocês já viram isso comigo lá na parte de calorimetria. Então, a areia ele tem um calor específico pequenininho. Logo, a variação de temperatura da areia ela é rápida. Então, durante o dia, a areia está bem quente. Já a água tem um calor específico alto. Então, isso aqui de baixo ó, seria a água. Ela tem um calor específico alto comparado com esse de cima aqui, que é a areia. Logo, a água, ela demora para aquecer e a água também demora para esfriar. Então, o que acontece? Durante o dia, a areia está quente, o ar próximo da areia sobe e o ar que vem do mar, ele está mais frio, ele está mais pesado, ele desce. Então, durante o dia, a brisa, ela vem do mar para o continente. Já durante a noite, a água do mar ela está com temperatura maior. Então, durante a noite, a água do mar sobe e o ar que está próximo do mar sobe e o ar que está próximo da areia que está a temperatura menor, ele desce. Então, durante a noite, essa brisa vem do continente para o mar, para o oceano. É assim que acontecem as brisas marítimas e terrestres. Mas isso aqui, vocês já estudaram com o Robson. Isso aqui é só para relembrar e para você poder associar alguns conteúdos que você vê tanto em geografia com física. Então, física a gente relaciona com geografia, com biologia, com química, tá? Um monte de coisa. Asfalto tem um C pequeno, né? Sim, Henrique. Comparado, por exemplo, com a água, sim. Porque quando a gente fala que o C é grande ou pequeno, a gente tem que comparar com alguma coisa, né? Então, o calor específico do asfalto, que é o Czinho, ele é pequeno. Por quê? Porque o asfalto varia de temperatura mais rápido do que a água. E no asfalto ainda tem uma outra questão da cor dele, né? Porque a gente vai estudar isso ainda esse ano, mas as cores também influenciam na temperatura dos corpos. Então, eu posso ter corpos que sejam feitos da mesma substância, mas se eles forem de cores diferentes, eles absorvem quantidade de calores diferentes. Então, corpos que têm cores próximas do branco ou das cores claras, eles absorvem pouco calor. Corpos que têm cores próximas do preto ou do escuro, eles absorvem muito calor. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora não, porque esse é assunto mais para frente, tá certo? Então, vocês entenderam as brisas? Logo, quando o ar está quente, está mais leve, ele sobe. Aquela região é a região de baixa pressão, porque vai ter pouco ar naquela região. Quando o ar está frio, ele está mais pesado, ele desce. Então, vai ter mais ar em cima daquela região. Então, a pressão vai ser maior. Que a gente chama de regiões de alta pressão e de baixa pressão. Uma região de baixa pressão é quando a temperatura é grande. Uma região de alta pressão é quando a temperatura é baixa. Isso também explica, gente, os furacões, os tufões. Eu não sou especialista nisso, não, porque isso é mais pessoal que estuda essa parte de mudanças climáticas, de fenômenos meteorológicos. Eu não estudei sobre isso na faculdade, na universidade, lá na UFES, mas a explicação dos tufões e dos furacões também é exatamente essa. Um furacão, para ser formado, ele tem que ter diferenças de temperaturas entre duas massas de ar. Tem que ter uma massa de ar quente e uma massa de ar fria, para poder uma descer e outra subir e fazer esse giro do ar. Claro que tem uma série de outras coisas que acontecem, que eu não vou ser especialista e eu não vou saber falar para vocês exatamente, mas o principal fator de provocar furacões, tufões, são a mudança de temperatura do ar em duas regiões da atmosfera. Tá certo? Alguma dúvida sobre convecção? Ela é só teórica. A convecção não tem conta. Lembra que só tem conta na condução, que é a lei de Fourier. Na convecção não tem conta. Então, resumindo a convecção,
Fluidos quentes, a densidade é baixa e ele sobe. Fluidos frios, a densidade é alta e ele desce. Ponto. Só ocorre convecção em fluidos. Não tem como ter convecção em matéria sólida. Tá? Sólido só ocorre a condução, que é através da vibração da molécula. Bom, nossa última parte da aula de hoje, e nosso último assunto dessa parte de transferência de calor, a última forma de transferência de calor é a irradiação térmica. A irradiação térmica é a única das 3 formas de calor que ela pode ocorrer até mesmo no vácuo. Então, a irradiação não é que ela ocorre só no vácuo. Ela pode ocorrer até mesmo no vácuo. Quando a gente fala que ela ocorre até mesmo no vácuo, eu não estou excluindo de ter irradiação térmica em locais que têm sólidos, que têm líquidos ou que têm gases. Eu estou dizendo que a radiação térmica é a única das 3 formas que pode ocorrer até mesmo no vácuo. Então, para relembrar, a condução, ela ocorre principalmente, não é só, mas é principalmente em sólidos. A convecção, que foi o que a gente viu hoje, a convecção, ela ocorre só em fluidos. O que é um fluido, professor? Líquido ou gás. Enquanto que a irradiação térmica, que é a última forma, pode ocorrer até mesmo no vácuo. Henrique, cobertura vegetal ameniza a irradiação? Sim, Henrique, porque quando você tem uma floresta, ela vai absorver esse calor proveniente do sol, então ela vai equilibrar a temperatura daquela região. Sem contar que as florestas, elas têm uma... Eu não sei se o nome é esse, tá, gente? Porque eu não sou da parte de biologia. Mas as árvores, elas têm uma transpiração, elas têm uma emissão de água naquele processo de respiração celular delas. Ô, gente, desculpa, tá? Eu não sou da parte de biologia, eu não entendo muito sobre isso. Mas aquela parte de respiração da vegetação, ela emite, da fotossíntese, ela emite água nesse processo. Então, ela equilibra a temperatura. Eu não sei se o nome é esse, fotossíntese, tá, gente? Porque biologia não é minha área. Mas fato é que sim, Henrique, quando você tem vegetação, ela equilibra a temperatura do ambiente, porque além de provocar sombras naquela região, tem a emissão de oxigênio, tá certo? De água. Como tem a emissão de água, vai equilibrar, porque a água, ela é chamada de regulador térmico. Por isso que nosso corpo, ele é 70% à base de água, vocês sabem disso, né? Significa dizer que a gente precisa de muito da água para poder equilibrar a temperatura corporal, porque a água, ela não aumenta ou diminui de temperatura rapidamente, porque o calor específico dela é alto, tá certo? Então, a água funciona como um excelente regulador térmico. Por isso que você usa a água, por exemplo, em radiador de carro. Alguns computadores hoje em dia, se você for ver, você tem aquelas ventoinhas, eu não sei como é que chama aquilo, mas de resfriação à água, que você bota em memória RAM, que você bota em placa de vídeo, porque a resfriação à água, ela é muito eficiente, porque a água demora para aquecer, tá? Cooler, obrigado, Pedro. Então, esses coolers com refrigeração à água, eles são mais caros. Por quê? Por causa esses coolers. Porque a água é o melhor regulador térmico, por exemplo, do que o ar. João Paulo, é a evapotranspiração das florestas. Deve ser, gente, eu não faço ideia do nome, tá? Desculpa, não faço ideia do nome. Deixa eu voltar agora aqui para a parte de física, tá bom? Porque eu me perdi demais, fui para um outro extremo que não é o que a gente precisa agora. Então, irradiação térmica é a parte da transferência de calor que ocorre até mesmo no vácuo. Essa irradiação térmica ela é estudada de ondas eletromagnéticas. Na física, nós iremos estudar esse ano um outro assunto mais para frente, mas vocês já viram lá no ano comigo, quem foi meu aluno, que existem duas formas, dois tipos de ondas. Existe as ondas chamadas de eletromagnéticas e existe as ondas chamadas de mecânicas. Então, existem ondas chamadas de eletromagnéticas e existem ondas chamadas de ondas mecânicas. Vocês já viram isso comigo, quem já foi meu aluno, mas quem não viu, não se preocupa, porque nós veremos esse assunto de novo esse ano, tá bom?
Mas só para lembrar rapidinho, as ondas mecânicas são aquelas ondas que só acontecem em regiões sólidas, líquidas ou gasosas, ou seja, em meio material. As ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que elas podem ocorrer até mesmo no vácuo. Então, a diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas é que as mecânicas só ocorrem em meio material, seja ele sólido, líquido ou gás. Exemplo clássico é o som. Só existe som onde tem meio líquido, gasoso ou sólido. Por isso que não existe som no espaço. Já as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar até mesmo no vácuo. Luz é um exemplo de onda eletromagnética. A luz que é emitida pelo Sol viaja através do espaço e chega até a Terra. Entre o Sol e a Terra não tem nada. É uma região de vácuo. Tem um planeta ali, outro planeta acolá, um asteroide, um satélite, mas não está preenchendo aquele espaço. Então, a luz, que é uma onda eletromagnética, ela viaja através do espaço e chega até a Terra. Quando ela chega na Terra e entra na nossa atmosfera, a nossa atmosfera é feita de gases. Então, a luz do Sol, que é uma onda eletromagnética, ela viaja tanto no vácuo quanto em meio gasoso. Então, as ondas eletromagnéticas, elas são mais eficientes para ser propagadas do que as ondas mecânicas. Porque as ondas mecânicas só se propagam em meios sólidos, líquidos ou gasosos. Enquanto que as ondas eletromagnéticas, além dos meios sólidos, líquidos e gasosos, elas podem também se propagar no vácuo, tá? Isso aqui é só para adiantar, mas a gente vai ter uma aula sobre ondas mecânicas e nós teremos uma aula sobre ondas eletromagnéticas. Não se preocupem, só para relembrar. Então, a irradiação térmica é uma forma de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, mais especificamente as ondas de infravermelho, porque existem vários tipos de ondas eletromagnéticas: luz, micro-ondas, ondas de rádio, ultravioleta. Existem vários tipos de ondas eletromagnéticas. Só que a que mais eficientemente transporta o calor são as ondas de infravermelho. Kleber pergunta: tipo a explosão termonuclear captada no espaço pela NASA em 2019. Tá? A todo momento estão tendo essas explosões nas estrelas, tá? Isso não é uma coisa rara de acontecer, não. A todo momento isso acontece, tá certo? E sim, pode captar, porque quando ela emite essa irradiação, é uma onda eletromagnética, ela se propaga através do espaço e chega até o nosso planeta. Gente, eu só queria fazer um disclaimer aí, uma observação, que esse Sol aí, ele está fora de escala, tá? Obviamente, o Sol, ele é muito, muito maior do que o planeta Terra. Mas só por uma questão de ficar, né, poder botar ali na imagem para aparecer os dois, a gente bota fora de escala. Porque se a gente fosse desenhar em escala, tipo, se o Sol é esse tamanho, a Terra tivesse esse pontinho assim, vermelho. Então, desenhar esse pontinho vermelho aqui, ó, quase você não iria chegar a ele. Então, essa é uma questão de observação para você não achar que os tamanhos estão em escala. Obviamente, está totalmente fora de escala, porque, para você ter ideia, o Sol tem 99,5% de toda a massa do Sistema Solar. Então, 99,5% de toda a massa que existe no Sistema Solar está concentrada no Sol. Só 0,5% faz todo o resto dos planetas, satélites, asteroides e assim por diante, tá? Mas só um disclaimer aqui, não é nada que você precisa saber de cabeça, não. É só para saber que isso aqui está fora de escala. Professor, o senhor sabe explicar como funciona o sistema de visão noturna? Eu sei explicar a teoria, Henrique, e tem um slide sobre isso, que, se não me engano, é o próximo slide, tá certo? Aguenta só um pouquinho, porque eu sei falar sobre um pouco da teoria. Da parte prática, eu não sei, porque aí é a parte da engenharia, tá certo? Thales, tem um slide sobre isso. Tem sim. Obrigado, Thales. Kleber, não é que foi dito como forte para a variação na distorção das ondas captadas pelos satélites? Eu dei um exemplo a mais. Ah, tá. Entendi. Isso aí. Então, a irradiação, gente, mais uma vez, é o transporte de calor através de ondas eletromagnéticas. A onda eletromagnética que melhor faz isso são os raios infravermelhos. Não é que outras não podem fazer, é que mais eficientemente faz isso. Então, a irradiação é
a única das três formas que pode até mesmo se propagar no vácuo. A condução, ela é principalmente em sólidos. A convecção, ela é somente em fluido. O que é um fluido, professor? É um líquido ou um gás. E a irradiação, ela pode ocorrer até mesmo no vácuo. Exemplos, então vamos começar agora com a parte dos exemplos. Quando você bota sua mão ao lado de uma fogueira, você recebe esse calor da fogueira não por convecção. Se você botar sua mão em cima da fogueira, aí vai ser por convecção. Porque em cima da fogueira, você recebe calor porque o ar quente, ele tem uma temperatura maior, ele então tem uma densidade menor e ele sobe. Aí quando você bota sua mão em cima da fogueira, aí é por convecção, que você está se esquentando. Mas quando você bota sua mão ao lado da fogueira, é por irradiação. Porque a convecção não faz o ar ir para o lado. A convecção só faz o ar quente subir ou o ar frio descer. Para você receber calor estando do lado da fogueira, não é por convecção. Para você receber calor estando do lado da fogueira, é por irradiação. Então, quando você fica também no sol, se banhando no sol, que é uma coisa importante, inclusive, tá, gente? A gente está em quarentena, mas peguem sol um pouco, tá? Vão para a varanda, vão para a parte da frente da sua casa de vez em quando, porque você precisa de vitamina D para poder ter um organismo saudável. Mais uma vez, eu não sou dessa parte da biologia, mas eu sei que a vitamina D ela é adquirida, ela é produzida quando você tem emissão de luz solar nas nossas células, tá? Não adianta a luz da lâmpada, não, tá? Então, eu não sei como funciona esse processo, desculpem, mas eu sei que é importante. Então, tomem sol de vez em quando. Então, quando essa tartaruguinha está no sol aí, ela recebe o calor proveniente do sol através de irradiação. O calor que o sol produz se propaga no espaço e chega até a Terra. No espaço, você percebe que a radiação propaga no vácuo, e na Terra você percebe que a radiação propaga tanto em meios gasosos também, tá? Outro exemplo disso é quando você bota sua mão perto de uma vela, de uma lâmpada incandescente. Aquelas lâmpadas antigas, chamadas de lâmpadas incandescentes, que tem esse filamento de tungstênio aqui no meio, que é um metal que pode aquecer muito. Então, o tungstênio, ele é um metal que se aquece muito, e quando ele se aquece muito, ele emite luz. Só que também emite calor. Então, essas lâmpadas incandescentes, elas são menos eficientes porque elas emitem muito calor. Então, se você botar sua mão próximo delas, você vai sentir esse calor que emana delas. Henrique, eu vi que o horário ideal para tomar sol é pela manhã, mas como é que a gente vai tomar sol em aula? Henrique, é o ideal, mas não significa que você não possa tomar à tarde, tá? Eu acho que o pior é entre 10 e as 2 da tarde. Mas não é só pela manhã, não, tá? Diego, tem um intervalo. Isso, tem um intervalo, não é só. Mas não é apenas intervalo, né? Tem também a questão dos outros horários que você pode. Ele é muito denso, né? O tungstênio. Eu não sei sobre a densidade do tungstênio, Henrique. Essa propriedade dele eu não sei dizer. Meu pai fala que é bom lá para o meio-dia. Não, para o meio-dia não, Thiago. Pelo meio-dia, a incidência de raios ultravioletas é muito grande. E os raios ultravioletas são raios que podem provocar câncer no nosso organismo, que são as células com DNA. Gente, eu não sou dessa parte de biologia, tá? Desculpa. Mas eu sei que com a emissão de muito raio ultravioleta pode alterar o DNA das células e provocar células cancerígenas. E isso ocorre muito quando tem muita radiação ultravioleta no seu corpo. E os raios ultravioletas têm uma incidência maior próximo do meio-dia, tá? Outro exemplo sobre isso é a estufa. Como é que funcionam as estufas? As estufas têm essas paredes que são de vidro ou de plástico, por onde as ondas eletromagnéticas provenientes do Sol entram, bate no chão das estufas. Geralmente o chão das estufas são chãos escuros para poder reter mais o calor. E aí, quando ele retém esse calor e emite de volta, ele emite em ondas infravermelho. Só que as ondas infravermelho, elas não conseguem passar de volta do vidro para fora. Então elas ficam presas dentro da estufa. Por isso que as estufas são eficientes para manter a temperatura do local. Tungstênio é muito denso, eu não sei dizer sobre a densidade de tungstênio. Eduardo, travou para mim, a minha internet aberta aqui está normal, Duda, então é só para você. Tá? Então, a estufa também é um exemplo da utilização
da irradiação térmica. Você faz a estufa para poder reter, para poder segurar essa transferência de calor, tá? Para poder o calor ficar dentro da estufa e acabar aquecendo as verduras, as flores, o que tiver ali dentro precisando de uma temperatura maior. Um outro fenômeno que está relacionado com a estufa é o efeito estufa. A estufa local, ela tem um funcionamento que se parece com o efeito estufa. Primeira coisa, as pessoas pensam que o efeito estufa é algo ruim. Aí eu botei uma perguntinha lá em cima. Para você, o efeito estufa é ruim ou bom? E geralmente as pessoas falam, quando pergunto isso, que o efeito estufa é algo ruim. O efeito estufa, gente, ele não é algo ruim. O efeito estufa, por si só, ele é algo bom. Só existe vida na Terra por causa do efeito estufa. Se não tivesse gases na nossa atmosfera para poder reter o calor, a atmosfera da Terra durante o dia seria muito quente e durante a noite seria muito fria. O calor não ia ser retido aqui. Isso é muito ruim, tá? Só existe vida como nós conhecemos devido ao efeito estufa. O problema não é o efeito estufa. O problema é o agravamento do efeito estufa. E o que é o efeito estufa, professor? A irradiação que vem do Sol, através de ondas eletromagnéticas, bate na Terra e volta. Só que uma parte dessa radiação, quando tenta sair, bate nos gases da atmosfera e volta de novo para a Terra. Então, o efeito estufa, ele funciona, de certa forma, como um escudo impedindo que o calor vá para o lado de fora de novo. Só que o que acontece é que quanto mais gases poluentes, os CFCs que são chamados lá, né? Quanto mais gases provenientes da poluição você tem na atmosfera, essa camada aumenta. E quanto maior essa camada, mais calor vai ser retido, mais ondas de infravermelho ficam presas na Terra e aumenta a temperatura média da Terra. Então, eu vou repetir. O efeito estufa, por si só, é algo bom. Só existe vida do jeito que nós conhecemos devido ao efeito estufa. Senão, a temperatura da Terra teria extremos muito grandes. Uma temperatura muito alta ou uma temperatura muito baixa. Então, o efeito estufa é algo bom. O ruim é o agravamento do efeito estufa. É a emissão de maneira descontrolada devido à industrialização ou desmatamento de florestas, que está emitindo muitos outros gases para a atmosfera, aumentando a camada desses gases e agravando o efeito estufa. Isso é algo que vocês também já estudaram em geografia ou em alguma outra matéria, só estou relembrando para vocês. Mas se a minha memória não me falha, quem fala muito sobre efeito estufa, acho que é a geografia. Consequências do efeito estufa, só para a gente poder relembrar, porque isso não é parte da física, mas só para relembrar, você vai ter derretimento das calotas polares, um aumento do risco de extinção de várias espécies, tanto de animais quanto de vegetais, você vai ter desertificação de florestas, você vai ter aumento do nível do mar, mudanças climáticas provocam tufões, ciclones, tá, em regiões que antes não tinham. E o aumento do nível do mar, ele é particularmente muito grave. Porque se o nível do mar aumentar, o mapa mundi, ele não vai ser mais conhecido como ele é. Se o nível do mar aumentar, essas regiões que são próximas ao oceano, que tem uma altitude menor, elas vão ser engolidas, vão ser invadidas pelo mar. Então, os cientistas, eles calculam que até 2100, nós teremos um aumento médio da temperatura da Terra entre 1,1 e 6,4 graus Celsius. Parece pouco, parece besteira, mas esse aumento de entre 1,1 a 6,4 graus Celsius vai fazer com que o nível do mar se eleve, a expectativa é de 82 centímetros. Poxa, professor, 82 centímetros, nem 1 metro é menos de 1 metro. Gente, mas 82 centímetros já vai fazer o mapa mundi ficar mais parecido com aquele outro jeito ali, ó. A água do mar vai aumentar. Então, se calcula que 94% até 2100 das calotas polares no Ártico vão ser derretidas, tá certo? Amsterdã dizem que vai sumir por causa disso. Várias cidades, Henrique, ao nível do mar, irão sumir, tá? Porque, geralmente, tem exceções? Tem.
mas geralmente as cidades ao nível do mar são cidades que têm uma altitude menor. Então elas vão ser invadidas por esse mar, tá? Gente, isso aqui é só para alertar vocês, porque isso aqui não é a parte da física, né? É mais a parte de geografia e tal, mas eu sou também um ser humano, tenho que avisar para vocês que isso vai ocorrer. Então, se você pode, de alguma forma, contribuir para que isso não ocorra, você tem um dever, eu acho, né, como um cidadão, para que isso não ocorra, tá? Então, aqui é mais uma questão de cidadão Felipe mesmo do que da física em si. Obviamente, em prova, não vou cobrar sobre isso, mas eu quero alertar vocês que isso é uma coisa muito importante que as pessoas não se preocupam. Só porque as consequências não são imediatas. A consequência do aquecimento global, ela não é uma coisa imediata. Ela não vai ser sentida amanhã, hoje. Ela vai ser sentida depois de muito tempo. Infelizmente, existem grupos negacionistas que dizem que isso não existe, que isso é invenção, que na natureza isso sempre existiu. Não, gente. Não é assim. Não é o que a ciência mostra. A ciência, ela não é baseada em achismo. Eu acho isso. Ah, isso é assim porque eu acho que deve ser assim. Não. A ciência é baseada em estudos, em fatos. Então, a gente não usa de achismo na ciência, tá? Então, não tem nada a ver com isso. Então, infelizmente, tem grupos hoje em dia, que eu não vou entrar nesse mérito aí, mas que acham que ciência é achismo e não é. Bom, aqui é uma tirinha para a gente poder relaxar um pouquinho depois dessa parte mais pesada da aula, sobre efeito estufa. Aí a Terra fala assim: estou pensando em comprar um ar-condicionado, não aguento mais o efeito estufa. Obviamente é só uma brincadeirazinha, né? Que obviamente não tem como você ter um ar-condicionado no planeta Terra, mas outro disclaimer aí: a Terra está em tamanho próximo, no tamanho de Saturno aí, gente, mas o Saturno ele é bem maior também do que a Terra, tá? Ele é umas 3, 4 vezes maior do que a Terra. Mas aí é só um disclaimerzinho, porque a tirinha que encontrei, ela estava desenhada desse jeito, eu não sei desenhar. Se eu soubesse desenhar, eu faria uma própria, mas eu não sei, tá certo? Alguém perguntou sobre o infravermelho, acho que foi Henrique. Henrique, o infravermelho está relacionado com essas ondas de calor. O infravermelho é o que as pessoas chamam de onda de calor. E ela é amplamente usada em várias coisas. Alguns animais, mais uma vez, isso é mais da parte de curiosidade, porque o professor Felipe não entende muito de biologia, mas alguns animais, eles têm visão chamada de visão noturna. O que é uma visão noturna? A visão noturna é a visão que capta luz infravermelho, porque o infravermelho é um tipo de luz. Não só existe a luz visível, que é a luz que a gente enxerga, não. Existem vários tipos de luz. Então, o infravermelho é um tipo de luz. Então, você, que é um animal de sangue quente, que é um mamífero, emite luz. Olha que louco. Eu posso dizer que você está brilhando nesse momento. Todos nós, nesse momento, estamos brilhando. Nós brilhamos no infravermelho. Você não vê esse brilho porque, infelizmente, seu olho, ou felizmente, né? Porque se seu olho captasse luz infravermelho, ia ficar todo mundo brilhando para você, ia ficar talvez difícil de enxergar. Mas a luz infravermelha, ela é uma luz emitida através das ondas de calor. Qual é a função do anel de Saturno? Tem função? Não, Henrique, não tem uma função. Ele foi criado devido à gravidade de Saturno e como ele atraiu alguns fragmentos dos choques, né, no início do mundo, na teoria vigente do Big Bang, né, que é uma teoria, ela não tem comprovação, ela é a teoria mais bem aceita, mas ela não tem comprovação, né? Então, quando você tem a origem do sistema solar, tem muito fragmentos de meteoros, de planetas que foram destruídos, e aí eles foram captados por um planeta que tem uma gravidade grande e ficou ali ao redor, tá? Mas ele não tem uma função, não, tá? Específica. Mas voltando aqui. Então, alguns animais captam essa luz chamada de luz infravermelho. E por que eles conseguem enxergar à noite? Porque à noite não tem luz visível. Não tem essa luz que você enxerga normalmente, que é a luz que vai do vermelho ao violeta. Por isso que infravermelho é chamado assim, porque é uma luz que fica abaixo do vermelho. A luz que você enxerga, ela vai do vermelho, aí passa pelo laranja, azul, anil, verde, amarelo, até o violeta. Tá? Antes do vermelho é chamado de infravermelho, depois do violeta é chamado de ultravioleta.
Então, alguns animais, eles caçam, eles enxergam para o infravermelho. O ser humano, ele conseguiu fazer tecnologia que adaptou isso. Você tem óculos hoje em dia, que são os óculos de visão noturna, que você capta as ondas de infravermelho emitidos por aquele material. Por isso que você consegue enxergar no escuro com esses óculos de infravermelho, ou com essas câmeras de infravermelho. Uma outra técnica muito usada também é a termografia, que é a detecção de câncer através de infravermelho. Aí a pessoa fala assim, vou fazer medicina porque não tem nada a ver com física. Não é assim. Na medicina, você não vai estudar a física das coisas em si, mas tem que saber o que é uma onda eletromagnética, você tem que saber o que é uma onda de infravermelho, porque vai vir os exames para você, e você tem que saber entender esse exame. Então, essa foto que vocês estão vendo aí do lado é a foto tirada de um exame chamado termografia do câncer na região dos seios de uma mulher. Você percebe que aquela parte que está ali circulada, ó, ela tem uma temperatura maior do que outras regiões do seio dela. Isso indica que células cancerígenas, porque células cancerígenas, elas estão o tempo todo, se eu não me engano, se reproduzindo. Então, elas têm uma temperatura diferente de outras células do corpo humano. Mas, obviamente, isso é mais atitude de curiosidade, isso é mais atitude de pesquisa que eu faço, tá, gente? Porque eu não sou próprio dessa área. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a física está em várias áreas. Não é porque você vai para a área da saúde que não vai ter física. Vai ter física. Agora você não vai estudar as fórmulas, você não vai estudar como calcular essas coisas, obviamente que não. Mas ainda assim você tem que entender o porquê que uma termografia funciona, porque uma ultrassonografia funciona, porque um raio-x funciona, tá? O que ele mostra para você. Senão, como é que você vai interpretar aquele documento que está ali, aquele exame que está ali? Henrique, e antes do infravermelho tem alguma? Sim, Henrique, tem uma tabela para isso. De cabeça eu não vou saber te dizer, tá? Mas tem uma tabela para isso. Tem várias antes do infravermelho e tem várias depois do ultravioleta, tá? Essas são as mais conhecidas, mas tem outras também. Tem vários tipos de radiação, exatamente, Kleber. Tá? Tem a micro-ondas, tem as ondas de rádio, tem o infravermelho, a luz ultravioleta, tem... Ai, meu Deus, quais outras? Tem muitas outras, gente. Vai ter uma aula sobre isso, tá? Porque isso não é coisa que a gente precisa decorar. Mas tem vários outros tipos de ondas, sim. Uma outra curiosidade para vocês é sobre o funcionamento da garrafa térmica. A garrafa térmica, ela é um bom exemplo de como evitar as 3 formas de propagação do calor. Como é que a garrafa térmica funciona? Primeiro, como é que ela evita por condução? As paredes dela, sim, a garrafa térmica tem uma parede externa e tem uma parede interna. As paredes dela, entre uma e outra, tenta-se criar o máximo possível o vácuo. Não é um vácuo 100%, mas você consegue ter uma região quase que sem ar nenhum ali dentro. Se não tem ar, você evita bastante a condução. Porque lembra que a condução não acontece principalmente com sólidos, mas também pode acontecer no ar, mesmo que seja ruim. Então, as garrafas térmicas, que é o que você chama de quente e frio, ela tem 2 paredes. E entre a parede interna e a parede externa, cria-se um vácuo. Esse vácuo, ele evita a perda de calor por condução. Como tem vácuo entre elas, também evita a perda de calor por convecção. Porque se não tem nada, não tem ar ali dentro, não tem como o ar quente subir e o ar quente descer. Então, também evita por convecção. E, além disso, as paredes internas dela são paredes espelhadas. Porque a irradiação infravermelho, quando ela bate no espelho, ela volta de volta para o alimento. Você deve ter feito isso, pegar seu relógio, ficar botando no sol e ver que reflete a luz solar, né? Ou então um espelhozinho. Quando a luz do sol bate naquele espelho, ele é refletido para outra região. Tipo aquele holofote do Batman, mas o holofote do Batman, ele emite luz, ele não está só refletindo, ele está emitindo. Mas tipo aquele fenômeno que bate em um localzinho e emite para outro. Então a garrafa térmica, ela tenta evitar, da melhor maneira possível, as 3 formas de transmissão de calor. Tanto por condução, quanto por convecção, como por irradiação. Então, a condução e a convecção, ela é evitada por essas 2 paredes, que entre essas 2 paredes cria-se um vácuo. Então, como é vácuo, é o mais próximo possível de um vácuo, não um vácuo 100%, mas como é vácuo, ela evita muito eficientemente a perda de calor por condução
e por convecção. E na parede de dentro é uma parede espelhada, porque a irradiação infravermelho, quando ela bate no espelho, ela volta para dentro de novo. Então, ela não consegue sair da garrafa. Só lembrando que a garrafa térmica, ela serve tanto para manter o que está frio, frio por muito tempo, ou para manter o que está quente, quente por muito tempo, tá? Não é só um ou outro, ela serve para as duas coisas. Faça essa questão aqui enquanto eu faço uma chamada, que eu quase esqueci de fazer a chamada. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. Enquanto eu faço a chamada, por favor, faça essa questão aí. A chamada agora é no online. Alice mandou um formulário. Não precisa mais de chamada, não, professor. A chamada no Classroom. Ah, é? Então, melhor ainda. Obrigado, gente. Eu estava sem saber. Eu não recebi essa informação, não. Obrigado. Que bom. Eu achava um saco fazer chamada, sinceramente. Que ninguém me ouça. Mas todo mundo me ouviu. Mas tudo bem. Então, faça aí, por favor, essa questão. Já já eu falo, viu, Henrique? Deixa as outras pessoas colocarem que eu te digo se é essa ou não. Melhor mesmo, Lai. Também acho melhor. Porque depois não tem aquele dia, na hora que a pessoa chamou, eu não ouvi e tal. Que a gente sabe que às vezes era desculpa, né? A pessoa só ligava o Classroom e saía do lugar, né? Quem mais, gente, além de Henrique aí? Temos C e temos B. A maior parte é B, algumas pessoas C. O C agora começou a aumentar. Está entre B e C. Bom, o correto é a letra B. A transmissão de calor de um ponto a outro, graças ao deslocamento do próprio material aquecido. O deslocamento significa o material subir ou o material descer. Isso ocorre pela convecção. A condução não tem deslocamento. A condução é só pela vibração. O material ele não se desloca, ele apenas vibra. Ele vai para um lado e para o outro, mas ele não sai do local. A diferença entre vibração e deslocamento é essa. Vibração ele vai para um lado e para o outro, mas não sai do lugar. Deslocamento ele pode ir para cima ou para baixo devido à diferença de temperatura, porque quando tem diferença de temperatura, tem diferenças de densidade, tá? Então é letra B. Condução é pelos próprios átomos e não pela matéria. Exatamente, o átomo apenas vibra, mas a matéria não se desloca. Por favor, questão 2 agora. Só lembrando, para quem não estava no início da aula, eu preciso falar com os grupos, antes de acabar a aula, tá? Quando der 8h50, as pessoas do grupo... Deixa eu ver aqui quais são os grupos. Grupo 2, grupo 4, 5 e 8. Fica pelo menos um representante de cada, ou dois, porque eu preciso falar com elas. É o grupo de Adenilson, Danilo, Davi, Diego, o grupo de Kleber, Caleb, Nicolas, Felipe, o grupo de Pedro Barreto, Brenda, Alana, Cecília, Ana Cecília, Ítalo, o grupo de André, Eduarda, Lucas Lan, Arthur e Vitória. Eu não falei o nome de todas as pessoas. Eu falei o grupo no geral, tá, gente? Então, esses 4 grupos, quando acabar a aula de 50, rapidinho, eu só preciso dar um recado, coisa rápida no intervalo, e aí vocês vão ser liberados, tá bom? Quando der 8h50, essas pessoas, por favor, fiquem ainda. Só falta 4 minutinhos para 8h50, eu sei. Tô ligado. Vamos lá. Vocês acham que a letra E? A maior parte, letra E? Alguém mais tem outra? O gaúcho adora fazer um churrasco bem assado. Para isso, precisa de um bom braseiro e uma carne gorda. Carne gorda, gente, eu vim descobrir que é carne com gordura, tá? Não fazia ideia do que era carne gorda. Carne gorda é carne com gordura, um aluno meu que é gaúcho me falou. Levando em conta o que está escrito acima, podemos afirmar que, professor, o churrasco gaúcho não é o mesmo churrasco da gente do dia a dia, não? Não. Existe o churrasco da gente normal, que os gaúchos também fazem, que é botar o espeto, colocar a carne no espeto e colocar
o carvão ou a brasa na parte de baixo. Esse é o churrasco normal. O churrasco gaúcho, ele não é assim. Se vocês já viram na televisão, o churrasco gaúcho, o tradicional, eles botam o espeto ao lado do carvão. Aqui está o carvão e o churrasco tradicional gaúcho, ele fica ao lado. Alguém é gaúcho aí? Alguém dessa turma aqui é gaúcho? Nasceu lá? Vai ter mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Mas o churrasco gaúcho, ele é assim, ó, gente, ao lado. O churrasco da gente normal, ele é acima. O tradicional, ele é acima. Só que o de lá, o tradicional, esse é ao lado. Qual é a diferença? Que esse normal da gente aqui, a carne se aquece principalmente por convecção, porque o ar quente sobe e o ar frio desce. E esse churrasco tradicional gaúcho, ele é principalmente por irradiação, porque a carne recebe calor através de ondas eletromagnéticas, tá? Então, bora lá. Frase 1. O calor do braseiro chega até a carne principalmente por irradiação, tá? O churrasco gaúcho, ele é principalmente por irradiação, não é por convecção. O churrasco tradicional da gente, ele é principalmente por convecção. O gaúcho, ele é principalmente por irradiação. Porque o churrasco gaúcho, a carne fica ao lado, tá? Ele não fica acima. 2. O calor propaga-se através da carne por condução, porque a carne é uma matéria sólida. Se a carne é matéria sólida, é condução. Então, é letra D de dado, tá? Não, Henrique, não é B, não. É D. Porque dentro da carne, Henrique, não é convecção. Porque a convecção, cara, tem que ser matéria líquida ou sólida. Líquida ou gasosa. E a carne não é líquida ou gasosa. A carne, ela é sólida. Então, é letra D. Se a pergunta fosse sobre o nosso churrasco, fala assim, o brasileiro gosta de churrasco. Aí a resposta seria letra E, como vocês falaram. Seria convecção e condução, tá? Mas o churrasco gaúcho, a carne não fica acima da brasa. O churrasco gaúcho, a carne fica ao lado da brasa, tá certo? Mas isso aí foi uma pegadinha sobre as regiões, que obviamente em prova eu teria que avisar para vocês. Ó, gente, o churrasco gaúcho, ele é assim, 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 né? Porque não tem a obrigação de saber como é que é o churrasco gaúcho. Porque tem gente que faz churrasco enterrado. Enterrado, Henrique? Como assim enterrado? Eu conheço esses dois. Eu conheço a carne acima e a carne ao lado. Enterrado, eu não sei. Abre um buraco, faz e tapa. Será que é assim que os gaúchos fazem? Porque no churrasco gaúcho, só precisa ter a carne ao lado, né? Então, se está aberto, está fechado, eu acho que não tem nenhuma diferença, não sei dizer particularmente. Mas eu nunca vi esse não, tá, cara? Eu não faço ideia. Eu sou do mais rápido. O nosso churrasco tradicional é mais rápido. O gaúcho ele demora mais. Porque para a carne ser assada por irradiação, demora muito mais. Porque a radiação ela transmite menos calor, o fluxo de calor dela é menor do que a convecção. A convecção ela é mais rápida. Então, nunca fiz churrasco gaúcho, obviamente. E a tradição que nós temos aqui no Nordeste não é essa, né? Não sei, gente. Esse outro tipo de churrasco aí eu não faço ideia, tá? É famoso, é? Nunca nem tinha ouvido falar, nunca nem vi. Gente, não sei. Tudo bem? Então, nossa aula de hoje acabou. Só para relembrar, o que nós vimos hoje? Vimos sobre convecção e sobre irradiação. Convecção acontece com líquidos e gases somente. E a irradiação é o transporte de calor através de ondas eletromagnéticas e ela pode acontecer até mesmo no vácuo. Tá certo? Então, me despeço de vocês. Não deixem de fazer as atividades no fórum e de mandar as atividades, porque eu estou passando o nome das pessoas para a direção que não estão enviando lá as atividades que eu pedi para vocês enviarem, que eu falei aquela informação errada, e façam fórum, tá certo? Valeu, José. Muito obrigado, cara. E, por favor, aqueles grupos que eu falei, fiquem aí que eu preciso dar um recado para vocês, tá certo? Tem atividade do fórum só, acesse. Só no fórum. As outras atividades lá são as velhas, mas eu estou falando para quem não mandou ainda, manda, porque tem que mandar, tá certo? Vamos lá, pessoal. O pessoal que eu falei desses grupos, eu vou passar meu número do WhatsApp aí pelo chat.
porque eu preciso conversar com vocês pelo WhatsApp. É só esse recado que eu tenho para vocês, porque não dá tempo de conversar com calma agora. Então, eu vou botar meu número aí no WhatsApp, e eu preciso que vocês entrem em contato comigo desses grupos que eu falei, porque eu preciso falar com vocês a respeito do trabalho. Então, acabei de colocar meu número aí no WhatsApp. Pelo menos uma pessoa de cada equipe me manda depois uma mensagem e diz assim: professor, eu sou do grupo 5, professor, eu sou do grupo 3, professor, eu sou do grupo 4, porque eu preciso entrar em contato com vocês sobre o trabalho, porque daqui a 3 semanas nós temos a apresentação desse trabalho, né? Então, só temos 2 semanas para poder fazer, então a gente precisa ter uma comunicação mais eficiente, vai ser feita através do WhatsApp, tá? Pode, Lucas. Fica melhor ainda, Lan. Pode sim. Kleber, só manda, por favor, para mim de novo o grupo, tá bom? Uma mensagenzinha lá para aparecer aqui para mim, porque não deve ter nenhuma mensagem nova, aí deve estar lá embaixo no meu grupo do WhatsApp, e eu não vou conseguir procurar, tá bom? Se você puder mandar uma mensagem para mim, ou dentro do grupo mesmo, tá ótimo. Não, Lan, pode ser pelo grupo mesmo, pode me mandar, pode me colocar no grupo, e só falar: professor, eu te coloquei no grupo e eu sou do grupo tal. Aí você me manda isso pelo privado, mas pode me colocar no grupo sem nenhum problema, tá? Então, anotarem meu telefone, as pessoas dos outros grupos. Quem já anotou o telefone, gente, já tá liberado, tá certo? E aí, de tarde, me manda mensagem, tá bom? Não precisa ser agora de manhã, não. Agora de manhã se concentre nas aulas. Mas de tarde, me manda mensagem. Nicolas, você já mandou, tudo bem, Nicolas. Não tem nada não. Eu digo só porque vocês podem querer descansar agora no intervalo, fazer outras coisas, então não tem obrigação de fazer isso agora, não. Pode ser à tarde, tá? Sem nenhum problema.